Ok, então pessoal, vamos entender mais alguns itens aqui, certo? Vou colocar aqui, ponteirinho aqui. Então, beleza. Depois que você fizer a parte do banco de dados lá, deixar tudo ajeitado, quando você chamar esse endereço aqui no navegador, automaticamente vai ser carregado a página index, beleza? Aqui na página index vão ficar todos os elementos que servem de interação com o usuário. Então, o usuário vai estar aqui, ó. Então o usuário interage com tudo que está aqui. Só que ele não acessa diretamente essa pasta. Como é que a gente faz então? A gente vem aqui, ó, coloca o que for necessário na index. Através de quê? Através do include. Beleza? Então a gente dá os includes aqui, ou os requires, né? Em qualquer página que esteja aqui dentro da visão, para que isso seja carregado aqui e apareça para o usuário aqui. Beleza? Então o princípio é esse. Então se você quiser fazer um sistema de login, você vai desenvolver, e quando chamar aqui, ó, você coloca na seção o que é para ser feito. Ok? Então, ó, esse index é o que carrega tudo. Ok? Então como é que vai funcionar? Carregou a index vai dar include no formulário de cadastro. Então vai ter um formuláriozinho de cadastro, aquele que nós vimos lá, que vai ter o campo nome e vai ter o campo e-mail. Beleza? Quando o usuário clicar no botão de gravar, nós vamos pegar esses dados aqui, ó, certo? Esses dois dados aqui, e vamos setar em um objeto. Esse objeto é o objeto que a gente chama de objeto controle, certo? Então como é que faz isso? A gente dá um set com os dados dentro do objeto controle. Então onde é que vai estar esse objeto controle? Vai estar aqui, ó, dentro do pacote controle. Então nós vamos setar os valores aqui com o nome e-mail, que vai vir com esse objeto aqui, ó, certo? Os dois dados. E aí cria um objeto do tipo modelo. Okay? Esse objeto do tipo modelo, o que ele vai fazer? Ele vai direcionar para o banco de dados MySQL. Ok? Então o que acontece? Ó, manda da tela, seta no objeto controle, passa o objeto controle para model. A model tem a conexão, o arquivo de conexão, né? O arquivo de conexão chega até o banco de dados aqui, ó, conecta ao banco. E aí vai um comandinho que é o insert, beleza? Insert, que vai jogar o dado dentro da tabela, ok? Então a hora de lembrar que aquele esquema que nós fizemos lá no banco, que o campo ID usuário, ele é autoincremento. Então por isso que eu só mando o nome e o e-mail. O código, ou seja, o ID vai ser gerado aqui dentro da tabela. Por quem? Pelo MySQL, pessoal. Então esse aqui é o esquema. Beleza? Tranquilo? Então é essa parte aí que nós vamos ver. O MySQL, depois que inserir, dá uma resposta para o model. A model repassa essa resposta para o controle e a gente repassa isso por visão. Então o dado vem. Se der tudo certo lá no MySQL, ele retorna um true. E se der erro, ele retorna um false. Beleza? Então vai ter alguém que vai ficar fazendo essa tramitação. Então essa é a parte que nós vamos ver. Certinho? Então onde é que está isso? Ó? Vamos ver lá, desde o formulário até chegar no que a gente precisa. Então ó, a index está aqui. Beleza? Com os includes, ó, include no formulário .php. Então vamos procurar esse cara, está dentro do pacote visão. Ó. Vamos lá. Dentro do pacote visão, nós temos o form usuário, ó, form card usuário. Vou abrir esse cara aqui, ó. Beleza? Então tá lá, ó. Então o que que eu tenho no form card usuário? Os campos, ó, o campo nome e o campo e-mail, que quando eu clicar no botão aqui, ó, quando eu clicar no botão de registrar, beleza? Que é do tipo submit, ele vai submeter esses valores para o local onde eu determino aqui no action. Que local é esse? Olha lá, ó.
pacote controle, arquivo controle usuário.php. Então eu estou direcionando para esse conteúdo aqui, para esse arquivo, o nome e o e-mail preenchidos nesses inputs e mais uma variável local chamada ação. Essa variável ação está recebendo um texto chamado cadastrar usuário, beleza? Então estou levando o nome, estou levando o e-mail e estou levando esse item aqui, a variável ação com o texto cadastrar usuário. Para onde? Para o pacote controle, para um arquivo chamado controle usuário.php. Então vamos lá no pacote controle, vou voltar aqui, então o pacote controle está aqui, controle usuário.php. Vou abrir esse cara, ok? Então olha lá, primeira coisa que eu faço, como eu já tinha colocado aqui no desenho, então do controle aqui, eu tenho que ter acesso ao model, que é o que faz a conexão com o banco e que tem os comandos SQL, beleza? Então olha lá, estou capturando uma variável chamada idx, que não tem nada nesse momento, então nem mexo com ela. Estou capturando o nome, que foi o nome digitado no formulário, pelo método post, colocando na variável nome. Estou capturando o e-mail, que foi digitado no formulário, pelo método post, colocando na variável e-mail. E estou pegando o conteúdo daquela variável ação, que é cadastrar o usuário, e estou guardando dentro dessa variável ação aqui em minúsculo, pelo método get. Beleza? Percebo que eu usei post para pegar o nome e e-mail e get para pegar a ação. Para quê? Para não ter perigo de pegar um texto diferente, ou perder esse cara, né? Porque o método post ele dá uma encapsulada nos dados, e o método get bota o dado na URL. Beleza? Então agora é a hora de criar os objetos. Estou criando um objeto chamado novo usuário do tipo classe usuário, certo? Onde é que está essa classe usuário? Beleza? Modelo classe usuário. Estou criando um objeto para eu manipular esse cara. O que eu estou fazendo com esse novo usuário? Esse novo usuário está recebendo o resultado do método set. E o que eu estou passando para o método set? Um ID. Nesse momento não tem nada. Por quê? Porque não foi gerado. Eu estou cadastrando o cara. Agora o nome. O nome está recebendo o set nome, ou seja, executando o set nome, que está dentro de novo usuário. Então, qual é esse nome que está aqui, pessoal? É o nome que veio do formulário, beleza? Então, estou pegando o nome que foi digitado no formulário, estou setando no objeto novo usuário. Estou pegando o e-mail e estou setando no e-mail do objeto novo usuário. Então, agora esse novo objeto aqui, esse objeto novo usuário, ele já tem dentro dele o nome e o e-mail. Não tem nenhum ID e não tem esse ID idx aqui. Por quê? Porque eu estou cadastrando. Na hora que eu estou cadastrando, o cara não existe. Onde é que vai ser gerado? Como eu falei aqui, vai ser gerado pelo MySQL, se der tudo certo. Beleza, pessoal? Então, olha lá, feito isso, né, o novo usuário já tem o nome e o e-mail. Olha agora, classe usuário DAO, que é aquela que tem os comandos SQL, né, vai ser um objeto. E agora, fiz um switch case com a ação. Então, lembra da variável ação que chegou aqui? O texto dela não é cadastrar usuário? Então, olha agora, no switch case. Se o conteúdo da variável ação for um texto igual a cadastrar usuário, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, então, olha agora aqui, pega o novo usuário, lembra que aqui tem o nome e o e-mail que veio do formulário, e passa isso para um método chamado cadastrar, que pertence ao objeto classe usuário DAO. Beleza? Então, ele vai executar isso aqui. Então, onde é que está esse classe usuário DAO? Vamos ver aqui, classe usuário DAO está dentro de um pacote chamado DAO, que está dentro de modelo. Vamos lá atrás desse cara. Então, vou voltar aqui. Então, modelo, classe usuário, aquele que a gente está vendo. Dentro de DAO, nós temos o class usuário DAO. Ok? Então, tá vindo de lá para cá. Vou pegar esse cara aqui e vou abrir. Então, lembra que o método aqui é cadastrar? Lembra aqui, Então, o método cadastrar aqui, dentro de classe usuário, classe usuário, método cadastrar, passando o novo usuário. Lembrando, dentro desse cara tem o nome e o e-mail que foi digitado no formulário, que foi setado nesse objeto. Olha lá agora.
aquele valor que está aqui em novo usuário, que é o nome e-mail, vai chegar aqui, ó, através desse cara aqui, ó. Tá vendo? É passagem por parâmetro, beleza? Olha agora. PDO recebe a conexão, beleza? Executando o método getInstance. Então, onde é que está essa conexão, pessoal? Está aqui, ó, também dentro do DAO, ó. Ok? Vou abrir a conexão aqui, ó. Olha lá. Então, o que faz a conexão? Está direcionando um servidor chamado localhost, que tem um item lá dentro, que é o MySQL, e que tem uma base de dados chamada ETC. Aqui a gente mudou para curso PHP, não foi? Então é só mudar lá, não tem problema. Aqui o nome que você colocar no seu banco é o que vai ser acessado. Qual é a senha de acesso ao servidor de banco de dados, que é o MySQL? Em branco. Quem é o usuário que eu estou usando para conectar? É o root. Então, ó, esse usuário aqui, ele é o usuário do banco de dados, ele não é o usuário da sua aplicação. Feito isso, tem um try catch. Ó. O try é tudo que funciona. Então, ó, se tudo der certo, cria a conexão e retorna a conexão. E se der erro, me diz qual é o erro. Perceba que aqui, ó, a nossa classe é abstrata e o nosso método é estático. Beleza? Então, olha aqui, ó. Estão vendo esse pontinho aqui, ó, 2 pontos, 2 pontos? E já chamando o método, eu não precisei dar um new aqui, porque a classe é abstrata e o método é estático. Então ele já cria executando este método. Ou seja, fiz a conexão com o banco. Já tem os dados que vieram do formulário dentro do objeto. Agora eu preciso passar para o MySQL o que é que ele tem que fazer. Onde é que eu faço? Aqui, ó, nessa variável SQL. Então eu estou dizendo, ó, dá um insert na tabela usuário, naquele banco que eu já conectei através da conexão aqui em cima, ó, nessa linha, passando para a coluna nome esse parâmetro aqui e passando para a coluna nome e-mail esse parâmetro aqui, ó. Ok? E quem é que vai levar esse comando junto com os dados? É esse statement aqui, ó. Esse statement ele é um recurso que tem todos os protocolos de rede e tudo mais. Então o que ele está falando aqui, ó? Que o statement vai receber o PDO, que é a conexão, vai preparar o ambiente e vai levar um SQL. Então, para o parâmetro 1 aqui, ó, que é nome lá da coluna, quem eu vou pegar? O conteúdo que vem no nosso objeto cadastro usuário, buscando o e-mail. E quem eu vou passar para a coluna 2? O conteúdo do nosso cadastrar usuário, que é a mesma coisa de um novo usuário, no e-mail. E por que eu não mando o código? Porque o código vai ser gerado automaticamente. Então, olha lá, prepare statement, já que está tudo certo, agora executa. Se der tudo certo com o insert no banco, retorna true. Se não, cai no catch. Beleza? Então, ó, executou, deu tudo certo, aí ele volta para onde? Volta para cá, ó. Então, tudo aquilo aconteceu nessa linha aqui, ó. Qual é o resultado? Não é true ou false? Pega o resultado true, gravo em usuário. Estão vendo aqui, ó, uma variável usuário. Para que ela serve? Para validar. Então, olha lá, ó. Se a variável usuário recebeu 1, ou seja, true, então dá um header location, redireciona o fluxo para o index, carregando em uma variável chamada MSG a frase cadastro realizado com sucesso. E se voltou falso? Se voltou falso, volta para o index, carregando na variável MSG, não foi possível realizar o cadastro. Beleza? Então daqui ele vai voltar para onde? Para index, ó. Vamos abrir a index. Beleza? Então tá aqui a index, ó. Lembra da variável MSG? Olha ela aqui, ó. Estou pegando o get de MSG e estou gravando em uma variável. Então aqui é que imprime aquele alertazinho com a mensagem, ó. Ou cadastrado com sucesso, ou que deu erro. E quando você usa o header location, pessoal, que é esse cara aqui, ó. Aqui, tá vendo aqui? Ele já dá um refresh na página, que foi aquilo que nós vimos, ó. Então se eu preencher qualquer coisa aqui, ó, João Evangelista de Souza, professor@gmail, ó. Beleza? Ó, já fez, já deu true, capturei a mensagem, joguei na variável MSG. Quando eu der OK, ó, o header location redireciona e já atualiza a página para mim. Beleza? Então esse aí é o fluxo do nosso inserir usuário. Certo, pessoal? Então para pegar a manha, é treinar isso aqui várias vezes até você pegar o jeito. Ok? E refazer com outros cadastros. Tranquilo, pessoal? Então o próximo passo vai ser o listar, depois o excluir e por último vai ser o alterar. Tranquilão? Então até a nossa próxima aula aí e vamos nessa.